Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Cá Entre Nós de hoje. Estamos honrados em receber o pesquisador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o Dr. Roberto Fontes Vieira, uma autoridade no campo da agronomia e um defensor incansável do uso sustentável das baunilhas no Brasil, tema da nossa entrevista de hoje. A baunilha, uma das especiarias mais cobiçadas do mundo, desencadeia um número altíssimo de aromas e sabores que conquistam paladares em todas as partes. Contudo, seu cultivo enfrenta desafios significativos relacionados à sustentabilidade e práticas agrícolas responsáveis. O Dr. Roberto, com sua vasta experiência e conhecimento no setor, é a voz que vai nos guiar através dos caminhos do cultivo de baunilhas no contexto brasileiro. Obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Roberto Fontes Vieira. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Eu que agradeço, Nelson. Muito obrigado pelo convite, estar aqui para poder compartilhar com você um pouquinho da nossa experiência. Muito bom. Nós agradecemos muito aí pela confiança e disponibilidade do seu tempo em nos atender aqui no Cá Entre Nós. Lembrando que o currículo do Dr. Roberto está na bio do nosso canal e é interessante que vocês acessem para conhecer um pouco mais das pesquisas que o Dr. Roberto desenvolve ao longo do tempo. Bom, doutor, vamos começar o nosso bate-papo já com uma perguntinha para que nós possamos entender esse contexto todo das baunilhas. Como o cultivo das baunilhas no Brasil se diferencia de outras regiões do mundo em termos de desafios e práticas sustentáveis? Bom, primeiro a gente precisa colocar o que é baunilha, né? Baunilha, internacionalmente, ela é cultivada já há bastante tempo e é uma espécie de origem mexicana chamada Vanilla planifolia, né? Então, essa espécie é a espécie que foi trazida pelos europeus, né, e levada para diversas ilhas e hoje é cultivada em grande escala. Ela apresenta alguns problemas e daí a demanda por outros materiais. O Brasil ainda não é um player, né, como se fala, importante no cultivo das baunilhas no mundo. Mas, por outro lado, o Brasil tem a maior biodiversidade de espécies do gênero Vanilla, né? Estamos aqui na América do Sul, particularmente no Brasil, tem um número de espécies muito grande, o que é muito importante para o melhoramento genético da baunilha e também para a busca de outras espécies que também tenham características olfativas interessantes para a indústria e para o comércio, de maneira geral, principalmente a gastronomia. Então, é praticamente, a grosso modo, o cenário, né, que existe. Tá. E essa diferença, o que o Brasil se diferencia das outras regiões do mundo? Então, fazendo um contraste, né, assim, o Brasil também tem um clima adequado para o cultivo das baunilhas, certo? A baunilha cultivada, vamos dizer assim, né, ela é oriunda de praticamente poucos clones, que é cultivado em várias partes, em Madagascar, na Indonésia, na Costa Rica, mas ela vem sofrendo alguns impactos que quem é da área agronômica
sabe muito bem como é que é isso, a questão de se trabalhar com material genético de base muito estreita, né? Então, tem sido sujeita a uma série de problemas de fitossanidade, né? Somente fusariose, virose, etc., coisas desse tipo. O Brasil aparece, embora seja um pequeno produtor, temos alguma produção na região sul da Bahia, Espírito Santo, São Paulo, ele aparece como um repositório de genes, né, com essas baunilhas da biodiversidade brasileira, para o melhoramento e resistência à doença dessas espécies. Então, esse é um caminho, né, mais agronômico do melhoramento genético, onde a gente tem aí um potencial muito vasto para ser explorado. Por outro lado, também, o Brasil começou a ter um destaque, uma procura por baunilhas nativas, né, principalmente na cadeia produtiva da gastronomia, né, que tem buscado essas espécies nativas e tem achado elas muito interessantes para serem usadas na culinária. Entendi. Doutor Roberto, quais são os principais desafios ambientais associados ao cultivo de baunilhas e como eles afetam as comunidades locais e a biodiversidade? Então, como essas baunilhas nativas, né, elas ocorrem por várias áreas do Brasil, né, enfim, mas aqui em Goiás, por exemplo, uma ocorrência bastante grande, tem uso tradicional na região de cidade de Goiás, né, antigo Goiás Velho, já existiam relatos, e com o advento dessa procura, né, pela gastronomia de favas de baunilhas nativas, começou-se a haver um extrativismo bastante intenso desses materiais, sabe? Então as pessoas vão na natureza, colhem frutos ainda que não estão em boa qualidade e têm feito um comércio disso, já que a baunilha apresenta um valor agregado muito alto, né? Hoje se comercializa aí uma fava por 50, 60, 70 reais. Mas o que acontece? Dois aspectos. Primeiro, não é um uso sustentável, porque fazendo uso de material silvestre, né, sem ser de cultivo, e por outro lado apresenta um material ainda de qualidade muito inferior, né, praticamente muito ruim. Então, o que a gente espera? Fizemos um projeto para isso, né, melhorar essa qualidade do material que é produzido e evitar esse extrativismo através de técnicas de cultivo que possam ser adaptadas para pequenos produtores, pequenas comunidades, que são os beneficiários maiores, já que a baunilha é um cultivo muito adaptado à agricultura familiar, porque ela requer muita mão de obra. Então, é um cultivo que pode gerar renda, né, adicional para famílias, e que podem ter aí uma contribuição para a sua renda mensal. Tá. Pegando esse gancho aí, quais são os impactos sociais do cultivo das baunilhas no Brasil e como eles podem garantir que as comunidades, como o senhor mesmo disse, locais, se beneficiam de maneira justa? Pois esse é um tema bastante delicado, porque assim, as comunidades, de maneira geral, usam vários produtos da biodiversidade brasileira, comercializam, né? Comunidades locais e tudo mais, e fazem uso disso. Mas a maioria delas não tem esse valor agregado que a baunilha tem. Então, o que a gente tenta fazer é conscientizar com que eles entendam de que a baunilha ela não se adequa a um sistema de extrativismo, como outros produtos aqui, pelo menos na nossa região do Planalto Central, né, que você tem piqui, baru, uma série de frutas nativas, cajuzinho, onde se faz uma exploração desses frutos. Na baunilha não funciona assim, porque a baunilha é um cultivo que, na natureza, a produção é muito baixa, né? Um pé de baunilha vai dar 2, 3 frutos. Então, quando você traz isso para cultivo, você triplica esse número, né? Sem contar que você aí pode controlar a polinização, manejar a planta, enfim, não precisa estar tirando o material das populações nativas, né, naturais. Então, esse aqui é o desafio, fazer com que, assim, essas comunidades, né, respondendo a sua pergunta,
se beneficiem disso, mas também tenham consciência de que para que essa galinha dos ovos de ouro, né, seja sustentável, a gente não pode matar a galinha. A gente tem que fazer uma coisa de forma sustentável, né? Porque senão, daqui a pouco, os gastrônomos vão querer, poxa, mas esse produto não é de boa qualidade. Então essa que é a proposta, sabe? Principalmente para as grandes propriedades, para as comunidades. Porque os produtores que têm maior capital para investir em sistemas de produção mais tecnificados, esses têm mais acesso aos mercados e tudo mais. Então, é menos problemático. Roberto, se eu for fazer uma pergunta, é uma curiosidade minha que eu ouvi dizer, parece que a polinização das baunilhas, ela é feita pelo pessoal das comunidades, manualmente, né? Essa foi a grande sacada, né, Nelson? Assim, porque a baunilha, na natureza, né, mesmo a baunilha mexicana, ela, quando os espanhóis chegaram aqui e verificaram lá no México o uso da baunilha, que também é usada junto com cacau e outras especiarias, ficaram maravilhados com isso, levaram ramas de baunilha para a Europa. Essas ramas passaram quase 200 anos, que floresciam e não davam frutos. Primeiro porque não tinha o polinizador natural, né? E em algumas colônias francesas, acho, em Madagascar, um jovem conseguiu descobrir, nessa observação, de que ele poderia fazer a polinização manual. E isso foi o grande boom dos cultivos das baunilhas do mundo inteiro, porque a partir do momento que você conseguiu fazer a polinização, você consegue fazer em cultivo, ampliar a produção disso, né? Então, é relativamente simples, mas requer mão de obra, porque se você tiver todo dia, você tem que polinizar várias flores, né? Então, prática, né? E alguma prática. Por isso mesmo é um cultivo que ele é muito adaptado à mão de obra familiar e principalmente feminina, né? Que é mais delicada e as mulheres conseguem fazer esse trabalho de polinização com sucesso, com maior sucesso. Interessante. E como essa demanda crescente por baunilha influencia a pressão sobre o ecossistema e como podemos equilibrar essa demanda com a sustentabilidade? Na verdade, assim, a baunilha por si só não é uma grande responsável por, né, todo esse impacto ambiental que a gente vem observando, né? Mas nos locais onde ocorre baunilha, que em geral são regiões mais úmidas, né, beiras de córregos e matas de galeria, se observa, pelo menos na nossa região, o avanço das pastagens, né, até praticamente as margens dos córregos de água, e destruindo aquele ambiente natural onde ocorrem as baunilhas. Então, elas vão junto com esse impacto que já existe, né, do avanço da agropecuária, e com isso vão se perdendo materiais genéticos. Agora, o processo extrativista também e a demanda por material, principalmente hoje existe uma demanda muito grande por mudas, então tem havido uma busca por ramas, né, para fornecer mudas, e que acaba destruindo um pouco as populações naturais. Roberto, existe alguma tecnologia ou algum método específico que você considera crucial para melhorar essa sustentabilidade do cultivo das baunilhas? Olha, o que a gente fez agora, publicamos recentemente pela Embrapa, né, quase que um manual de cultivo de baunilhas, né, baseado na experiência que existe fora do país e as experiências que existem no Brasil. A baunilha, por ser um produto de alto valor agregado, justamente por isso ela tem que ter vários cuidados, né? Além desse processo de polinização manual, ela requer um manejo, que ela precisa, se você deixar a baunilha sozinha crescendo, ela vai embora, vai subir, e você depois não vai conseguir alcançar as flores. Então você tem que manejar em espaldares, né, para que ela fique numa altura aí de 1,80 m, 1,60 m, para você poder manejar. Então requer um manejo em sistemas parecidos com o de maracujá, coisas parecidas assim. E além disso, a baunilha também requer depois, quando o processo de colheita dos frutos, um processo de cura, sabe? Um processo de cura que também leva aí uns 3 meses a 4 meses.
é um cultivo que, por esse valor que tem, ele tem várias etapas importantes, né? Então, você tem aí, da flor até ter um fruto apto para ser colhido, são cerca de 9 meses, mais uns 3, 4 meses para você fazer a cura, para ter uma fava, porque quando você colhe o fruto verde, ele não tem cheiro ainda, né? Ele começa a desenvolver o aroma a partir do processo de cura, né, que se faz, que é um processo enzimático que acaba desenvolvendo o aroma do fruto. É no mínimo um ano, então, até você obter. Por aí. Exatamente. É um cultivo, né, que vai levar aí uns 3 anos para a pessoa começar a ter algum retorno, né, desse investimento que vai ser feito. Agora, se você observar bem, para pequenas comunidades, né, se você pensar que a pessoa pode ter, num pequeno espaço, 10, 20 plantas de baunilha, né, bem cuidadas, e considerando aí que ela pode ter, por planta, sei lá, 15, 20 frutos, né, então você tem uma quantidade de frutos bem razoável, podendo gerar uma renda bem significativa, né, para pequenas famílias que possam ter isso em micro escala, né? E é o que a gente está propondo, que isso possa depois se desenvolver em sistemas cooperativos, para que se tenha uma casa de cura, por exemplo, né, que possa ajudar as famílias a fazerem o processo de cura, que é um processo mais crítico, né, mais delicado, precisa de ter um pouco mais de know-how para fazer. Tá. O que vem a ser, para nós somos leigos, esse processo de cura? O que é feito, né? Então, a baunilha, ela é muito, todo mundo conhece como baunilha, mas o gênero chama vanila, né? E daí vem o nome vanilina, que é a substância aromática mais conhecida e predominante nas baunilhas. Mas a baunilha não tem só vanilina, ela tem vários outros compostos também que ocorrem, e essas espécies nativas têm outras substâncias que são diferentes, tem outro buquê diferente da espécie cultivada internacionalmente. Mas o que acontece? Quando você colhe o fruto, né, que ele começa a amarelecer a ponta do fruto, está na hora de você colher o fruto, você submete ele a um choque térmico, né? Esse choque térmico faz com que rompa-se as paredes celulares e coloque em contato, vou tentar falar de uma forma um pouco mais... menos técnica. Menos técnica, né? Essas substâncias que ainda não estão disponíveis, que a gente chama de glucovanilina ou esses compostos ainda estão complexados com açúcares, né? Então, aí eles entram em contato com as enzimas, que também estão lá na fruta, mas estão em compartimentos diferentes, né? E eles aí fazem a quebra desse açúcar e liberando o aroma. Então, nesse processo aí de 3, 4 meses, é um processo gradativo, lento, não é uma secagem, que muita gente acha que, não, vou botar no sol, secar, vai dar um pouquinho de cheiro, daqui a pouco acabou. É um processo lento, onde você não pode deixar a fava ficar ressecada, porque tem que ter umidade, né, para que ele possa continuar esse processo enzimático aí por 3, 4 meses. É quase como um vinho, que tem que maturar, sabe? Tem um processo para fazer a cura da baunilha. Tá. Roberto, qual que é o papel da certificação orgânica e de comércio justo no setor de baunilha? E como isso pode contribuir aí para as práticas mais sustentáveis? Olha, de maneira geral, né, o consumidor de uma especiaria como essa, que tem alto valor, ele é bastante consciente desses aspectos, né, que não só abordam a baunilha, mas vários outros produtos, né, de consumo consciente, justo, enfim. Então, o que se procura hoje é tentar colocar baunilhas que estejam dentro desses sistemas. E que aí, em alguns lugares do mundo, né, tem alguns problemas em relação a isso, porque nem sempre é tão justo quanto parece, né?
porque quem está produzindo a fava lá nas condições nas famílias, né, nem sempre é tão remunerado quanto quem está no final da cadeia produtiva, né? Mas nós ainda estamos muito no início, sabe, Nelson? Assim, no Brasil ainda não está se estruturando uma cadeia produtiva, principalmente quando se fala de espécies nativas, né? Então, para esse segmento da gastronomia. Para a indústria, ainda muito, muito pouco. Não temos ainda muitos exemplos disso, não. E normalmente, quando você precisa da baunilha, importa-se? De maneira geral, sim. Né? O Brasil também tem um outro aspecto, que ele não é um grande consumidor, né? Os principais consumidores são Estados Unidos, Europa, Japão, alguns países da Ásia, que consomem, né? Então, assim, em geral, para atender nosso mercado de baunilha natural, né? Que concorre com a vanilina que é comercializada aí no supermercado de baixo custo, o Brasil ainda depende disso, né? Existem algumas produções no sul da Bahia, mas ainda a escala é muito pequena, né? Mas a gente tem todas as condições para desenvolver esse cultivo no Brasil, sabe? A gente tem condição climática, né? Tem condições de solo. A baunilha ela tem algumas exigências, né? Em termos de cultivo, de regiões mais úmidas, né? Com solos sombreado, né? Mas que pode ser adaptado, pode ser tecnificado. Hoje em dia se produz entelado, com irrigação, né? Você vai ajustando os fatores, né, ambientais e se consegue produzir. Tem algumas experiências de sucesso, né, na Colômbia, no Peru, Costa Rica, México. Então, são todos países que também têm produzido baunilha. Nós podemos dizer aí para os pequenos produtores que a baunilha é uma oportunidade, né? E para essa prática sustentável e na sua produção por conta do seu valor agregado, né, Roberto? Eu acho que sim. Eu acho é um produto que pode complementar, sabe? Assim, eu acho que seria muito risco a pessoa fazer isso como uma única, né? A não ser que exista, principalmente para pequenos agricultores, né? Então ele complementa, porque vão estar ali esses plantios, vão sendo cuidados. Aqui na região de Goiás tem algumas iniciativas com assentamentos que eles estão tentando ver a possibilidade de começarem a fazer o plantio de baunilha. Alguns já iniciaram, porque, como eu disse, é um plantio de longo prazo, exige uma série de conhecimentos, né, para que isso possa ser viabilizado. Então, assim, tem que ter um certo cuidado para a coisa não ir fora de compasso, né? No Espírito Santo tem uma empresa bastante grande, já produzindo em quantidades, quer dizer, para baunilha, quantidades relativamente grandes, mas aí esses andam por conta própria, né? Mas para pequenas comunidades, eu acho, principalmente aqui na região do Centro-Oeste, associado à questão do turismo também, sabe? Tem muita busca por isso, né? E a questão da gastronomia, usando produtos da biodiversidade. Então, esse é um mercado que praticamente consome, né, baunilha. Todo chefe de cozinha quer ter aí uma quantidade de favas, né, para ele poder ter o estoque dele lá para usar nos seus produtos, né? E nem sempre a gente consegue atender, porque às vezes o cara quer 10 quilos. Né? Isso aí aí vai ter esse impacto que você mencionou no começo, né? Então, para o pequeno, que é o coletor extrativista, né? Que em geral não colhe na sua propriedade, então isso é um pouco complexo, sabe? É delicado, né? Mas a ideia é que você traga isso, né? Que esse coletor deixe de ser extrativista e comece a plantar aí no seu quintal alguns pés de baunilha e possa aí poder, né, substituir esse processo extrativista por um processo de cultivo, né? Roberto, de que maneira as mudanças climáticas afetam a produção de baunilhas no Brasil? E se afeta, quais são as estratégias adaptativas necessárias?
Olha, Nelson, eu acho que não vejo ainda como uma questão assim, que a gente ainda está começando, então não tem um certo impacto como as outras grandes culturas, né? Acho que talvez possa mudar um pouquinho os regimes de chuva, de umidade e tal. O que nós estamos tentando, por exemplo, na região centro-oeste, já é um pouco fora do ambiente típico de baunilha, né? Que é um ambiente de mata atlântica, de região úmida, mais ou menos como a seringueira também, né? Origem amazônica, quente e úmida, que hoje está aí em São Paulo, em Goiás, sendo plantada. Então, a gente tem tecnologia para poder trazer esses cultivos para áreas de fora de risco e, eventualmente, aí, respondendo a sua pergunta, sobreviver a esses impactos, né, que possam existir. Para todos os aqui, aqui, por exemplo, tem algumas ocasiões que tem tido chuva de granizo, aí você tem, né, danifica a planta, destrói telados e tudo mais. Agora, a gente não tem como mensurar isso ainda, né? Assim, porque ainda é muito incipiente. Como que as iniciativas governamentais e as políticas públicas podem apoiar o uso sustentável das baunilhas do país? Olha, eu tenho a expectativa que isso cada vez mais melhore, né? Esse nosso projeto que a gente desenvolveu foi com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a publicação da nossa cartilha, que apoia essas iniciativas focadas nessa bioeconomia, né? Que visa esse fator, quer dizer, um produto da biodiversidade de valor agregado para gerar renda para pequenas comunidades. Esse é o mote para você poder transformar, né, as realidades que a gente conhece bem no Brasil, né? Então, a gente tem expectativas agora que retomaram-se vários programas de bioeconomia, tanto no Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, para que possam apoiar esse tipo de iniciativa, né? Que aí não é só baunilha, mas produtos da biodiversidade como um todo, né? Que o Brasil é riquíssimo, né? Então a gente tem muita coisa a ser desenvolvida e cada vez mais. Antes de fazer a próxima pergunta, quero deixar claro aí para as pessoas que estão nos assistindo, que estão no chat ao vivo, participem aí do nosso programa. É só fazer pergunta para o Dr. Roberto através do chat, que ele vai responder por escrito, independentemente de estar conversando aqui ao vivo conosco. Dr. Roberto, quais são os principais obstáculos enfrentados pelos produtores na transição para as práticas mais sustentáveis no cultivo das baunilhas? Essa é uma boa pergunta, Nelson. O desafio maior hoje, para você poder avançar e desenvolver, ampliar as áreas de cultivo, principalmente das espécies nativas, é produção de muda, sabe? De qualidade, porque as baunilhas, elas têm um problema, uma virose, né, que é bastante danosa para as baunilhas. Então, precisa que tenham mudas de qualidade, né? E a gente ainda não tem, porque para você pegar uma planta e fazer de uma planta gerar 10 plantas, é tudo via clonal, né? Então você não tem como fazer um escalonamento disso num curto prazo. Ou a gente tem tentado a fazer produção in vitro, né, de mudas com bioreator. Esse é um caminho. Temos apostado muito na espécie que é chamada pompona, que é talvez a que tenha mais receptividade no mercado nacional e internacional. Então, mas viabilizar a produção de mudas numa escala que você possa atender, eu quero 100 mudas, 1000 mudas, é complexo. E isso é um desafio, porque, por outro lado, o que acontece? Existe a coleta predatória nas populações naturais de ramas para produzir muda. Além de destruir os ambientes naturais, também não se sabe se elas vão ter qualidade, vão estar livres de viroses, coisas desse tipo. Então, esse talvez seja o maior gargalo no momento, sabe? De você alavancar uma produção, né? Porque todo esse
essa divulgação dos trabalhos com baunilha sempre esbarra a maior parte das perguntas que vem para a gente aqui no nosso saque, né? Aqui na Embrapa, como é que eu produzo muda? Onde é que eu consigo comprar muda, entendeu? E claro, você não vai recomendar que seja através de extrativismo, tem que ser de produção sustentada, né? Produção de qualidade. Então, isso também pode ser um bom negócio para viveristas que possam e tenham condições de alavancar aí a produção, escalonar, né? Algumas matrizes que sejam mais interessantes, com os cuidados técnicos e tal, para você fornecer ao mercado. Roberto, quando você fala de cultura in vitro, com bioreator, seria a cultura de tecido, é isso? Isso, é a cultura de tecido. Bom, você poderia compartilhar aí algum exemplo de algum caso bem sucedido do uso sustentável aí das baunilhas aqui no Brasil? Olha, nós temos no sul da Bahia, né, tem um sistema, tem alguns produtores que trabalham no sistema de agroflorestal. É uma região onde se cultiva ainda cacau, né, e um sistema que chamava cabruca, né, porque o cacau, ele de certa forma protegeu um pouco a Mata Atlântica, né, porque se fazia um desbaste da mata e se plantava ali dentro os cacaueiros. Então, nesses ambientes tem sido produzido baunilha, né? Alguns produtores têm conseguido produção satisfatória, comercializando. Existe aí alguns produtores nessa região. De forma sustentável, existem essas em sistema agroecológico, né? Que é um custo menor, né? Agora, existem também os cultivos já também entelados, já mais tecnificados e tudo mais, mas aí quer dizer, é em condição já que, como é que eu vou dizer, que o impacto é bem menor, né? Menor, né? Bom, nós estamos falando aí dos produtores. E os consumidores? Como eles podem contribuir para promover a sustentabilidade aí nessa cadeia de produção da baunilha? Pois é, você sabe que nós fizemos até um trabalho com o pessoal da Universidade Federal de Viçosa sobre a percepção, né, e do mercado, do consumidor, e sobre o que é baunilha, né? E às vezes, como eu te falei, a gente ainda não tem uma tradição, então a gente precisa divulgar um pouco mais. Tem pessoas que não conseguem diferenciar uma vanilina do supermercado, né, sintética, de origem natural. Então, a exigência do produtor, né, reconhecer esses materiais, reconhecer o valor, né, o que está por trás dessa baunilha, essa fava, né, quanto tempo levou para chegar ali ao consumidor, o valor que está agregado ali, é importante. Eu acho que isso já existe, pelo menos por parte dos chefes de cozinha. Nós fizemos aqui uma reunião, tem uma escola de gastronomia em Brasília, fizemos uma reunião com vários chefes de cozinha aqui da cidade, né? E todos muito encantados, porque eles gostam de produtos diferenciados, né? Principalmente produtos aqui do Cerrado. Então, isso tem estimulado muito, né? Fazendo diversas experiências gastronômicas, não só o uso da baunilha em pratos doces, mas também em pratos salgados, sal de baunilha, cachaça com baunilha, enfim, a baunilha no açúcar, tem várias formas de se preparar. Há que se fazer uma preparação para demanda, né? Para existir uma demanda para você depois oferecer aquilo que você tá produzindo. Isso é interessante. É um trabalho. Hoje é comum você encontrar os chefes de cozinha, quando eles falam que estão usando baunilha, de maneira geral, eles estão usando baunilhas nativas, nossas, sabe? Nativas. Porque eles têm esse valor agregado. É diferente de você usar uma baunilha importada, que veio de Madagascar, né? É bem diferente, o aroma é diferente, né? Embora de Madagascar tenha mais vanilina, mas a nossa tem um outro buquê aromático, né? Que para os chefes de cozinha tem sido muito interessante. O diferencial. É um diferencial. Roberto, você comentou que você fez uma publicação recente. A pergunta que eu tenho para você aqui é justamente sobre isso. Se existe alguma pesquisa
ou desenvolvimento tecnológico recente que você possa considerar promissor para melhorar a sustentabilidade na produção de baunilha? O nosso projeto, ele terminou agora no final do ano passado. Nós estamos agora em vias de buscar mais recursos para dar continuidade. Nós conseguimos fazer algumas coisas. A primeira foi fazer uma avaliação química, né, e sensorial das baunilhas nativas, que não existia nada sobre isso. Então, hoje a gente já tem um perfil das principais espécies que estão sendo, assim, cultivadas, né? A pompona, tem uma que chama baiana, tem outra que chama chamiçones. Então, essas são as mais importantes e a gente já fez um perfil químico e sensorial delas, o que já dá mais informação, é um passo além, né? Estamos desenvolvendo essa questão dos protocolos para produção in vitro, né? Que foi também, não é uma tarefa fácil, já fizemos isso para a espécie que é chamada vanila baiana, e a pompona é um desafio maior. Tem algumas bactérias endógenas que a gente está ainda tentando ajustar os protocolos para viabilizar. Mas uma vez feito isso, a gente vai conseguir ter quantidade de mudas em maior escala. Então, esses são os desafios. Temos feito uns exercícios também na parte de genética, né? Uma colega nossa tem um projeto também com o uso de marcadores para a gente ajudar a diferenciar, porque as baunilhas, quando são muito jovens, você não sabe diferenciar que espécie é. Então, os marcadores podem nos ajudar nessa identificação precoce das espécies. Isso também é uma outra ferramenta que a gente está desenvolvendo, é um trabalho que está sendo finalizado, e logo vamos ter uma outra publicação sobre isso. Então, diga. Quando você diz aí que tem bactérias, isso é no campo. Você trazendo para cultivo de cultura de tecido. Para cultura de tecido, você consegue eliminar isso com mais facilidade? Elas convivem na natureza, né, com essas bactérias, esses fungos e tal. Mas quando você coloca em meio de cultura, aí a bactéria, né, se desenvolve porque ela tem um meio, né, para ela. Então, tem protocolos para você ir tratando com antibióticos até que você consiga plantas livres dessas bactérias e aí você consegue reproduzi-las em escala. Né? Mas você tem que identificar que bactérias são, né, fazer todo o controle e tal. Então, leva um certo tempo para você conseguir isso. Né? Então, assim, na parte de pesquisa, a gente tem feito alguns esforços, tem outros pesquisadores também. Esqueci de falar que com essa proposta nossa, a gente montou, eu vou dizer, o primeiro banco de germoplasma de baunilha, né? Hoje a gente tem cerca de 130 acessos de várias regiões do país, com mais de 15 espécies. Então, esse banco genético, a função dele é prover material, né, para que possam ser feitas pesquisas. Estamos já em colaborações com outras instituições para que a gente possa desenvolver trabalhos conjuntos, porque também, né, a gente tem que ampliar as forças, né, para tocar os desafios. Então, tudo isso é muito benéfico. Quer dizer, na parte de pesquisa e na parte de transferência de informação, geramos essa publicação, esse livro, que talvez não existia em língua portuguesa nenhum material didático, né, sobre o cultivo de baunilha, então ele está disponível em PDF, está disponível de forma impressa também, para quem tem interesse em produzir. Está na página da Embrapa, vocês podem acessar, é só colocar baunilha, Embrapa, vai achar a publicação, tem um PDF lá para poder baixar. Então, e fizemos esse exercício de levar junto às comunidades, fizemos cursos de treinamento, né, capacitação de produtores, inclusive com membros de comunidades tradicionais participando e ficaram entusiasmados com isso, com a possibilidade de poder estar cultivando as suas baunilhas, né? Então, isso tem sido muito bom. Legal, Roberto. Isso é muito interessante. Bacana interessante esse banco de germoplasma que vocês já têm aí uma quantidade boa de diversos lugares do país para que as pessoas possam acessar e vocês contribuírem com as pesquisas. Mas ok, doutor Roberto, cá entre nós, qual é a sua visão para o futuro
do cultivo da baunilha no Brasil, levando-se em consideração a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental? Olha, eu vejo com uma forma muito promissora, sabe? Eu acho que é um produto que ele preenche quase todos os aspectos, né, quando você fala em sustentabilidade. É um produto da nossa biodiversidade, é um produto apto para pequenos produtores, né? É um produto de alto valor agregado, é um produto que tem uma demanda de mercado nacional e internacional muito grande, né? Mas, eu faço esse porém, é importante que a gente saiba dar os passos no tamanho certo. Mas, como eu disse, não matar a galinha dos ovos de ouro, porque o Brasil, tudo tem sido produzido aqui, né? Então, nós somos um celeiro de alimentos para o mundo inteiro. Então, a gente tem competência técnica, tem terra para produzir, tem condições de fazer, mas precisamos ir com os passos, né? A ciência acompanhando também o desenvolvimento para que a gente possa ter uma vida longa na produção das baunilhas, né? E não repetir exemplos mal-sucedidos de outros países. Legal. Bom, Roberto, muito obrigado, viu, por topar essa conversa incrível aqui sobre as baunilhas do Brasil. Tenho certeza que a sua paixão e conhecimento tornaram o nosso bate-papo aqui muito especial. Estamos gratos por sua participação descontraída e enriquecedora aqui no Cá Entre Nós. Esperamos contar com você em outras oportunidades aqui para tratar de outros assuntos da área de pesquisa. E agora eu vou pedir para que você deixe, por gentileza, uma mensagem aqui para os nossos seguidores do nosso canal. Tá bom. Eu agradeço, viu, Nelson, o convite, poder estar podendo falar aqui para a sua audiência, tratando desse assunto. E a mensagem que eu posso deixar é, já trabalhando há tantos anos, né, com recursos genéticos de plantas aromáticas e medicinais, é que a biodiversidade brasileira é muito rica, né? Mas a gente só vai conseguir transformar isso com base em ciência, né? Então a gente precisa ter domínio das técnicas para poder fazer isso de forma sustentável, sabe? Então a gente leva um tempo, mas a gente tem todo o caminho a ser percorrido. Então a baunilha é um exemplo, né, dentre muitos outros que a gente tem no Brasil, e eu acho que é isso, a gente tem que procurar reforçar cada vez mais esse tipo de atividade. Legal, Roberto. Poxa vida, muito obrigado, viu? Mais uma vez, aí, agradecemos muito aí a sua presença e encher a gente aí de insights interessantes sobre a baunilha. Bom, eu conversei com o pesquisador da Embrapa, Dr. Roberto Fontes Vieira. Na semana que vem, nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre explodido por você que nos segue aí nas redes sociais e que também constantemente está enviando o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Aproveita que você está aqui na nossa entrevista, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista do Dr. Roberto. E se você puder, se você gostou da nossa entrevista, divulgue nos seus vídeos, nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Dr. Roberto, mais uma vez, muito obrigado por sua colaboração e participação aqui no nosso programa. Esperamos, como eu disse, tê-lo aqui em outras oportunidades, sobre outros assuntos. E também a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até semana que vem, uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta.